Boa noite. Eu quero falar sobre a palavra de Deus, sobre a obediência de que Deus nos pede, sobre as suas leis, sobre a graça. Eu estou falando aqui porque tem uma passagem em Pedro, capítulo 10. Nós vamos começar aqui no Velho Testamento, depois vamos para essa passagem, para vocês entenderem o que Deus fala, o que se deve comer, o que podemos comer e o que não podemos, o que é imundo e o que não é. Então, eu quero deixar bem claro se a Bíblia está errada ou se as pessoas que pregam, que dizem que pode comer de tudo, estão certas. Ou Deus ou o homem está certo, né? Então eu não quero falar de religião nenhuma. Eu quero falar da palavra de Deus, da sabedoria celestial e a sabedoria humana. Se o homem está certo ou se é Deus que está certo. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, vamos abrir a Tua palavra agora. E eu te peço, Senhor, que não deixe que eu fale por mim, mas pelo Teu Espírito, para que as pessoas possam entender o que vou falar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu estou lendo aqui, eu vou ler agora, é muito grande, o capítulo 11 de Levítico, sobre os animais que se devem comer e os que não se devem, né? Então aqui, falou o Senhor Deus a Moisés e Arão, dizendo: fará aos filhos de Israel, dizendo: estes são os animais que comereis. Então vocês pegam o capítulo 11 de Levítico, do capítulo 1, e lê. Ele é muito grande. Então aqui Deus fala o que pode comer, o que não pode, o que se deve comer, o que se não deve, em qual inclui uma polêmica muito grande, que é sobre o porco, né? Aqui Deus está falando para não comer o porco. Então vamos lá, né? Eu vou ler o versículo final do capítulo 11. Final. Porque ele é muito grande. Aí vocês lêem na Bíblia de vocês, né? Está escrito assim. Presta atenção, eu vou ler o versículo 43 em diante. Deus fala assim a Moisés: porque também vocês têm que aprender que são duas leis, as leis cerimoniais e a lei moral. Então, tem muitas coisas que tem aqui na Bíblia, que não está na lei de ordenanças, que é as cerimoniais, e nem na lei de Deus. Mas Deus colocou que não é para comer. Deus aqui, na lei, o que ele escreveu em Levítico 11, ele está falando que é coisa disso, que é o cadáver não tocar e tal. E você vê bem que não está fazendo nenhum culto, nenhuma apologia em cima. Ele só está dizendo: não coma, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, nós somos a igreja. Não coma o que eu estou falando para não comer, porque você está colocando coisa que não se deve no teu templo. É muito simples, é só obediência, né? Olha o que ele fala aqui: porque não façais da vossa alma abominável por nenhum réptil que se arrasta, nem neles vos contamineis, pois não seres imundo por eles. Então Deus está falando assim que para a gente não comer, porque o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, para não ficar imundo, né? Você leu o 43, leu o capítulo todo, mas preste atenção no 43. Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vos santificareis e sereis santo. Porque eu sou santo, e não contaminareis a vossa alma por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Porque eu sou o Senhor que vos faz subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Agora, se o meu
meu corpo, que é o templo do Espírito Santo, está contaminado por coisas imundas, como que ele vai ser meu Deus? Presta atenção. Como que ele vai ser meu Deus? Não tem como. E para que sejais santos, porque eu sou santo. Então, se nós abstermos de coisas que Deus está pedindo, nosso corpo será santo, porque Deus é santo. Esta é a lei dos animais e das aves, de toda alma vivente que se move nas águas, e de todas as almas que se arrastam sobre a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se pode comer e os animais que não se pode comer. Agora, esses dias eu falei para um rapaz que todos os animais, tudo que anda, cachorro, vaca, todos os animais, eles têm alma. O cara quase me bateu, dizendo que quem tem alma é só o homem. Quando o homem morre, a alma vai para o Hades, para o Seol. A alma vai para a sepultura. Ela morre, porque a alma é corpo. Fôlego de vida, que é espírito, é que volta para Deus. Aqui está uma grande prova que a alma é corpo. Alma, corpo e espírito. Alma e corpo é um só. E o espírito é o que retorna a Deus. Espírito, corpo e alma. O espírito volta para Deus e o corpo e a alma vai para a sepultura quando morre. Para que uma prova mais do que isso aqui? Meu cachorro, ele é uma alma que anda aqui dentro de casa também. Mas só que ele é uma alma que não tem o espírito. O espírito dele não retorna para Deus. É diferente. Mas ele é uma alma. Ou então a Bíblia está mentindo. A palavra de Deus está mentindo. Então, quando a gente coloca coisas imundas dentro do corpo nosso, eu pego o porco, que ele é uma alma e um corpo. Aí você mata o porco. Ele contamina o meu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Agora vem os teólogos e falam que não, que porque está lá no Velho Testamento e tal. Isso é Deus falando. Não é eu, não. É Deus. Agora, o mais interessante disso tudo, que eu vejo, eu vou aqui no profeta Isaías, ler só uma partezinha aqui, né? Porque quando Jesus fala, errais por não conhecer as Escrituras, não leste o livro de Daniel, não viu o que falou o profeta Isaías, é porque vocês não estudam a palavra de Deus. Vê pastores, pregadores, pastores, padres, pregadores, falam um monte de coisa e vocês acreditam. Eles estão contaminando o nosso corpo com palavras vãs, porque a gente não vai na Bíblia, a gente não procura na palavra de Deus o que devemos fazer, né? Por quê? Porque a gente acredita. Lá no Novo Testamento, no livro de Romanos, Paulo fala que os pastores têm que tomar conta da sua alma. Eles têm que tomar conta das suas ovelhas, das suas almas. Como que eles tomam conta já nos ensinando errado? Quando Jesus vai voltar, que Jesus perguntar como que vai ser, né? No capítulo de 60, do livro de Isaías, capítulo 66, olha aqui, ó. Porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelo, por tornar sua ira e furor, sua repreensão, sua chama de fogo, porque com fogo, com sua espada, entrará o Senhor em juízo, com toda a carne e mortos serão multiplicados. Tá vendo? O profeta Isaías aqui estava vindo a volta de Jesus agora, né? Que é a segunda vinda dele agora. Os que se santificam e se purificam em jardins após outros, de que comem carnes de porcos e abominações e rato, juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Olha, presta atenção. O profeta está dizendo, Deus, através do profeta, está dizendo que quando Jesus voltar, vai queimar esse povo, porque são comedores de coisa imunda. Está colocando aqui, ó, que come carne de porco e abominações e rato, juntamente serão
consumido, diz o Senhor, porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. Você está vendo que Deus conhece os seus pensamentos e suas obras? E sairão e verão os corpos mortos. O último versículo, que é o 24 de Isaías 66. E sairão e verão os corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim, porque os seus vermes nunca morrerão, e o seu fogo se apagará, e será um horror para toda a carne. Olha o que Deus mandou o profeta Isaías falar. Será que o profeta Isaías escreveu isso aqui mentindo? Ele está vendo a volta de Jesus. Quando Jesus vai exterminar os ímpios, os mentirosos, os pregadores mentirosos. Não, pode comer, bota a carne de porco em cima de uma mesa e ora por aquilo que Deus está pedindo. Porque quem come carne de porco, que coma rato também. Será que a palavra de Deus é mentirosa, meu Deus? Irmãos, vocês que andam atrás de pagar indulgência, dízimo disso, vassoura que vai para tirar demônio, fogueira santa, monte, essas coisas. Meus irmãos, presta atenção, lê a palavra de Deus. Procure a estudar a palavra de Deus, para não cair nessas mentiras. Porque sabe o que eles estão fazendo, meus irmãos? Sabe o que eles estão fazendo? Tem aqui na Bíblia. Ezequiel, em Isaías, várias partes na Bíblia. Tem no Novo Testamento. A Bíblia fala que eles mataram quando o Abel foi morto por Caim. Deus falou que de Abel, que era profeta, até Zacarias eles mataram, eles ficaram com o sangue deles na mão. E quando Jesus voltar, meus amigos, eles vão ficar com o seu sangue na mão, porque você vai perder a salvação. Por falta de estudar a palavra de Deus. Por falta de, pelo menos, ler. Quando a pessoa prega no púlpito, não crê em mim, meu irmão. Crê na palavra de Deus. Lê o que eu estou lendo. Quando eles pregarem no púlpito, anota com a caneta, chega em casa, pega a Bíblia e lê. Ora, estuda. Porque não é eu que estou dizendo, é a palavra, é o Espírito Santo. A Bíblia é o Espírito Santo. Aí eles levam lá para o livro de Atos. Presta atenção. Isaías está dizendo quem come esse tipo de comida imunda, o que Deus fala? Deus conhece as suas obras e os seus pensamentos. O tempo vem que ajuntarei todas as nações de língua e verão minha glória. Deus conhece. Então, tem que ter muito cuidado. Eu admiro uma pessoa colocar um prato de carne de porco em cima de uma mesa, lendo isso aqui em Isaías, e ele pedir bênçãos do céu. Eu admiro, é corajoso, cara. Eu admiro uma pessoa que faz isso, lendo a palavra de Deus, eu admiro. São corajosos. E aí ainda passa isso para as suas ovelhas, para os seus seguidores. Vamos aqui em Atos. E se você ler o Novo Testamento, 4 evangelhos, você cansa de ver Jesus falando: olha, vocês mataram os meus profetas, de Abel até Zacarias. Olha o que Isaías escreveu. Olha o que Isaías escreveu. Olha, lê, estuda. Olha, não leste no livro de Daniel? Jesus fala, não leste o livro de Daniel? E esse povo fala que o Velho Testamento foi dado da lei de ordenança, que é a lei de Moisés. Sabendo que são lei de ordenanças. A lei de ordenanças foi morta na cruz com Cristo. E os 10 mandamentos, esse não. Esse é a lei moral.
Mas aqui nós estamos falando de alimentação. Eu quero ler aqui em Atos capítulo 10. Vamos aqui em Atos. O centurião Cornélio. Eu não vou ler todo o capítulo não, porque ele é muito grande. Eu vou ler algumas passagens. O centurião Cornélio era um romano, que era gentil. O anjo apareceu a ele para atender as orações dele, né? Porque ele era um homem de Deus, um gentil de Deus. O anjo apareceu a ele e ele pediu para que chamasse a Pedro. E mandou os servos ir buscar Pedro. Né? E Pedro, na hora nona, na hora de tarde, acostumado a subir na sacada para orar a Deus, não é orar a Deus, nós oramos com a fonte para baixo, por respeito a Deus. E a igreja, os irmãos que estão perto da gente. Mas você pode ver que todos da Bíblia olhavam para o céu. Pedro olhava para o céu, Daniel olhava para o céu, Isaías olhava para o céu, com os olhos abertos. Jesus, quando ressuscitou lá, olhou para o céu. Né? Então, tudo isso a gente tem que ir analisando. Pedro teve uma visão. Foi-lhe dirigido uma voz: levanta-te. Primeiro, vamos ler no verso 12. No 11. Atos 10, verso 11. E viu o céu aberto, que descia um vaso, ou um lençol, como de a Bíblia traduzida, né? E viu o céu aberto, que descia um lençol, como se fosse um grande lençol, um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas quatro pontas, indo para a terra, no qual havia todo tipo de animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Todo tipo de animais. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Olha, levanta-te, Pedro, mas Pedro disse, como judeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E a segunda voz veio e ele respondeu a mesma coisa. Então Pedro duvida. Aí a segunda voz lhe disse, a voz de Deus: não faça tu comum a que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes. E o vaso tornou a recolher no céu. E estando Pedro dividido entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta e perguntaram pela casa de Simão. Então eles vieram e perguntaram e acharam Pedro. Aí Pedro pegou e foi à casa de Cornélio. Pedro ainda não tinha entendido. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio, recebeu, prostrou-se a seus pés, adorou, mas Pedro levantou dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Isso está no verso 25. E falando com ele, entrou e achou muito que ele se havia juntado, e disse-lhe: vos bem sabeis que não é lícito um varão judeu ajuntar-se ou chegar estrangeiros, mas Deus mostrou-me que nenhum homem chame comum ou imundo. Pelo que, sendo chamado, vim se contradizer, perguntou: por mais que razão mandaste chamar-me? Aí Cornélio explicou por que chamou Pedro. Né? Naquela época, meus amigos, judeu, quando passava perto de um gentil, que a sombra do gentil passava na sombra do judeu, o judeu ia tomar banho. Só para vocês verem a ignorância das leis de ordenanças, das leis cerimoniais. E os profetas do Velho Testamento nunca pregou isso. Moisés nunca pregou isso. Eles é que entendiam assim. Era doutrina humana, não era doutrina celestial. Aí no verso 34, e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Bacana. E a palavra ele enviou os filhos de Israel anunciando a paz de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. E esta palavra vos bem sabeis. Veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo a qual João pregou, João Batista.
Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo, bem curando todos os oprimidos, todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunho de todas essas coisas. Agora, aqui embaixo, aqui no verso 10, e nos mandou a pregar todo o povo e testificar que ele e que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. E a este dão testemunho todos os profetas. Todos os profetas. Está vendo que os profetas só falou coisa boa? Quem interpreta a ignorância humana, que diz que os profetas eram mosaicos da lei de Moisés, que todos que neles creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Bacana, né? E mandou que fosse batizado em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Aí no capítulo 11 de Atos, né? Pedro foi justificar perante a igreja que tinha ido na casa do gentil, que ele entrou na casa de um pecador, que ele era judeu, não podia, né? Lembrei-me eu vou ler o capítulo 11, verso 16. Lembrei-me dito do Senhor, quando disse João, certamente batizou com água, mas vos sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, Deus lhe deu o mesmo dom que nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, que era então eu para que pudesse existir a Deus. Quem era Pedro para existir a Deus? Né? Ali naquele momento, ele falou na igreja. E no verso 26 do capítulo 11, e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente em Antioquia, os discípulos pela primeira vez, chamando de cristão. Quando Pedro foi na casa do centurião, Cornélio, tinha vários gentios, tinha gentil de vários países, tinha romano, tinha grego, tinha não sei da onde, não sei quanto, tinha republicano, tinha todo tipo de gente. Tinha samaritano. E Pedro ouviu o Espírito desceu neles, igual desceu lá no tempo de Pentecostes, quando estava no tempo de Pentecostes. Cada um falando sua língua materna, eles entenderam sua língua. Pedro ficou maravilhado. Esse é o poder do Espírito Santo. É a obediência. E agora vamos, o mais legal daqui de tudo isso, que Pedro falou aqui, presta bem atenção aqui. Eu não sou estudado, eu tenho um terceiro ano primário. E vocês, doutores, teólogos, vocês que conhecem, vocês que se dizem estudados, tem alguns que é formado em várias, né, faculdades, pessoas que estão fazendo direito, outros que é advogados, pessoas de faculdade, eles leem e passam por cima dos pequenos detalhes. E pega e mistura tudo, né? Inclusive, tem até adventista do sétimo dia que vai falar sobre isso aqui, também mistura tudo e fala o que não deve. O que não deve. Porque todos nós somos pecadores. Nós somos pecadores, temos direito de errar, somos humanos, né? Agora presta atenção o que Pedro fala aqui. Mostrou o lençol, foi dirigida uma voz, levanta-te Pedro, mata e come, porque Deus viu que ele estava com fome. Mas Pedro diz, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Olha, duas palavras, comum e imunda. Então nesse lençol tinha coisas que se podia comer, que eram as coisas comuns. Agora, vê o que Deus fala aqui para ele aqui, ó. Em segunda voz, ele disse a voz, não faça tu comum o que Deus purificou, mas Deus não usou a palavra imunda. E aí, meus irmãos? E aí? Porque Deus tinha que ter usado assim, não faça, Pedro, comum e imundo aquilo que purifico. Não, Deus usou só a palavra comum. E agora, eu vou pegar o imundo e colocar no meu corpo é o templo do Espírito Santo. Se fosse para mim comer, Deus tinha falado, não faça. Olha, presta bem atenção, abre bem as orelhas, os ouvidos, bem os ouvidos,
não faça tu o comum ao que Deus purificou. Mas não usou a palavra imunda. Então, lá em Levítico, nós devemos obedecer, não devemos comer coisa imunda. Olha, para vocês verem, quando vocês lerem aqui, vocês prestem atenção. Quando Pedro foi lá, no capítulo 11, no verso, quando Pedro foi dar o testemunho, ele foi dar satisfação lá, ele contou a mesma coisa. E no verso 9 do capítulo 11, mas a voz respondeu-me no céu, segunda vez, não me chames tu comum a que Deus purificou. Terceira vez, não me chame tu comum a que Deus não purificou. E aí, Deus purificou o imundo ou o comum? Eu não vou falar mais nada, é só vocês lerem e prestar atenção. Eu vejo a pessoa falar as coisas para mim, eu fico olhando para ele, cara que se diz pastores. Não, mas lá no tal versículo, pega um versículo isolado e fala uma coisa que não tem nada a ver. Não lê a palavra de Deus, não coloca aquilo que o Espírito Santo pede para a gente colocar. E fala coisas porque inventam coisas, falam coisas para poder segurar a pessoa na igreja, coloca medo na pessoa. E Deus é amor, Deus não é medo. Deus é sabedoria. O Espírito de Deus, ele trabalha com sabedoria. Né? Agora eu vou ler uma passagem aqui em 1 Pedro. Deixa eu ver se é primeiro. Eu vou ler aqui em 1 Pedro. Primeira Pedro. Primeira Pedro 1,16. Vamos ler aqui. Porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Se invocai por Pai aquele que, sem acepção de pessoa, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo de vossa peregrinação. Então, meus amigos, ali Deus mostrou para nós não fazermos acepção de pessoa. Seja ele espírita, macumbeiro, seja ele pentecostais, adventista sétimo dia, budista, seja de qualquer religião, simplesmente a gente tem que mostrar a verdade bíblica, só isso. E é o que Deus está mostrando aqui. Quando você que come carne de porco, que come coisa imunda, qualquer animal imundo, camarão, lagosta, essas coisas, lembra que no lençol, o comum que está lá em Levítico, nós devemos dar graça e comer, mas o imundo não. Porque aquilo que Deus purificou é comum, é simples. Porque aquilo que ele não purificou é exótico. Aquilo que ele purificou demora 9 meses para nascer um filhote. Quando ele mandou entrar na arca, ele mandou colocar, lê lá para vocês verem, 7 casais de cada animais que se podia comer. E o que é imundo
Ele colocou só um, porque a produção é com 10 dias, 20 dias. Rato é com 20 dias, 30 dias. Os animais é direto se produzindo. Porco é 10, 15 leitão, 12, 13 a cada 3 meses. Então são coisas exóticas. E o comum é simples. Você coloca lá no pasto, espera 9 meses, nasce e demora a produzir. O veado, o cervo, a gazela, a corça, é 9 meses para produzir. Então, vamos separar o que é comum e o que é o imundo. Fica na sua consciência. Que Deus possa te abençoar e faça resplandecer o rosto de cada um e dê a paz. E que essa palavra possa entrar no seu coração. Amém? Senhor Jesus, nosso Pai, que estás no céu, Senhor nosso Deus, Jesus que está no santuário, que é o nosso sacerdote, o nosso pastor. Inclina o teu ouvido, meu Pai, ouça a minha oração, Senhor Jesus, desse servo que está aqui, nesse momento. Eu te peço, Senhor, que quando as pessoas que frequentam qualquer religião, seja qualquer uma, que quando elas ouvirem a tua palavra, que elas leiam em casa, que elas estudam, e que as pessoas, os missionários, os pastores, as pessoas que estão pregando, meu Pai, que eles leiam e passem a verdade para essas pessoas. Porque a tua palavra é bem clara, santificai na verdade, pois tua palavra é verdade. Oh, Jesus amado, eu te peço, Senhor, derrama o teu Espírito sobre cada igreja, meu Pai. Seja qualquer uma, seja espírita, seja assembleiano, seja presbiteriano, batista, adventista. Derrama o teu Espírito, meu Pai, sobre eles. Derrama o teu sangue da verdade, meu Deus, que o Senhor foi cravado na cruz. Jesus amado, o Senhor está com braços abertos naquela cruz nos esperando, meu Pai, pela tua verdade. Senhor nosso Deus, muito obrigado por ter dado a tua lei do amor, os 10 mandamentos, para que nós podemos observar, Senhor, com sinceridade e com verdade. Eu te peço, Senhor, abençoe os nossos familiares, abençoe o nosso país, abençoe todas as pessoas, meu Pai, que estão aí, os que estão dormindo debaixo da ponte, debaixo das casas, de lambrado, Senhor Deus, derrama também o teu sangue e o teu Espírito sobre eles, meu Pai. Senhor Deus, abençoe o nosso presidente, abençoe o nosso país, meu Pai. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém.